Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu trago essa questão aí, será que o vinho que está na tua taça é sustentável? Olha, essa é uma questão muito importante, na verdade é uma questão que o mundo inteiro fala hoje, não só para a cultura do vinho, e a minha resposta para ela e para o vinho que está na tua taça é o seguinte: com certeza ele pode ser sustentável, mas nem sempre ele é, e para que todos os vinhos do mundo se tornem de fato sustentáveis, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E você sabe que quando a gente fala de sustentabilidade, eu não estou falando só do lado ecológico não, porque daí tem lado ecológico, tem lado social e tem lado econômico. E todas essas vertentes aí precisam ser tratadas e olhadas com cuidado para que essa nossa queridíssima cultura do vinho possa aí caminhar junto com a gente ao longo de muitos e muitos anos, né? É uma cultura que já vem com a humanidade há milênios, e para que o planeta aguente, para que a gente consiga dar conta dela nos próximos anos, com essa superpopulação que a gente tem hoje no planeta, a gente vai precisar olhar com cuidado para alguns fatores, né? Olhando o mais crítico aqui, que a gente pensa de cara, que é o fator ecológico, tem um estudioso que já é falecido, que o nome dele está aqui, ó, Steve Rotten. Ele era um grande acadêmico e ecologista da Lincoln University da Nova Zelândia. Numa frase, eu acho que ele sintetizou muito bem o modus operandi hoje da indústria do vinho. Que ele falou assim, ó, no passado, os produtores iam até o vinhedo ver o que e quando as videiras estavam precisando de alguma coisa. Se tinha uma praga ali, se tinha uma peste que estava precisando ser cuidada e tal. Hoje, os produtores fazem isso de modo mais profilático e aí acabam pulverizando com agentes químicos sintéticos antes de acontecer. Isso aí acaba tendo problemas sérios, né, para a cultura do vinho, principalmente para solo e ambiente onde aquele vinhedo está inserido. O excesso de uso de pesticida pode acabar com populações de insetos, de aves que existiam naquele ambiente. E o excesso do uso de herbicidas e fungicidas pode acabar contaminando o lençol freático e acabar matando aquele solo, ou seja, deixando aquele solo dependente da utilização desses agentes sintéticos, né? Tem até outro senhor aqui que é um grande estudioso, mas dessa vez ele é francês, né? O Claude Bourguignon. Olha só essa alegação, até já antiga, ó. Ele falou que em 1988, ele é engenheiro agrônomo, tá? Em 1988, ele declarou que os solos dos vinhedos da Borgonha estavam completamente mortos em nível microbiano, devido a décadas de uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas e herbicidas. Olha que doido isso, né? A Borgonha, cara, é um terroir que a gente fala é mágico, né? Aquelas camadas de solo e tal. E aí pode ter parte ali que está morta do ponto de vista microbiológico por causa do excesso de uso de componentes sintéticos. Então, assim, é uma questão muito delicada, mas o bom, né, a boa notícia é que hoje existem saídas, respostas mais ecológicas para esses problemas, né? O que está ajudando nisso? Lógico, o conhecimento científico, a velocidade com que as informações são disseminadas, isso ajuda demais, e a consciência social, né? Que hoje em dia o mundo está despertando para isso. O fato é, a gente sabe que a videira precisa de intervenção. Por quê? Ela é uma planta que, se você simplesmente deixar ela, do ponto de vista da indústria, imagina, com altas produções, altos rendimentos, se você simplesmente deixar a videira lá, ela vai provavelmente sofrer algum tipo de ataque, principalmente em regiões mais úmidas. Regiões mais úmidas sofrem muito com a questão de fungo, principalmente. Então, se você não fizer nenhum tipo de intervenção, provavelmente você não vai ter ali uma videira saudável, produzindo frutas da maneira que você quer. Então, já que você tem que fazer intervenção, que essas intervenções sejam mais naturais. E hoje em dia, de fato, elas começaram a existir. Elas já estão sendo debatidas e até aplicadas em alguns lugares, né? Existe a questão mercadológica? Lógico, claro que existe, né? É bom, hoje em dia, você ter ali um rótulo verde, né? Verde do ponto de vista ecológico, né? É bom você ser encarado como uma indústria sustentável. Mas nesse caso específico, tudo bem, cara. Todo mundo sai ganhando, né? É uma balança
que acaba sendo boa para os dois lados, para o lado de quem produz e para o lado do consumidor. Porque pensa bem, beleza, hoje o consumidor está mais consciente, está mais instruído e aí está buscando alimentos orgânicos, né? Isso não vai só para o vinho, você vê aí em gôndolas de supermercado alimentos orgânicos ganhando cada vez mais espaço. Isso não é à toa, isso é porque existe uma consciência, uma demanda social para aquele tipo de produto. E aí o produtor que vai acabar querendo vender vinho para aquela demanda, ele vai acabar se tornando de fato mais sustentável do ponto de vista ecológico e, poxa, todo mundo saiu ganhando nessa. E agora, como eu estava dizendo, então, eu vou falar para vocês algumas medidas que algumas vinícolas já estão implementando nesse sentido. Então, vamos lá. O objetivo aqui é o seguinte, é você olhar para o teu vinhedo de um ponto de vista mais holístico. E o que isso quer dizer? É encarar aquele vinhedo não sozinho, é encarar todo o microsistema que aquele vinhedo ali está inserido, né? Você fazer com que aquele microsistema seja sustentável, tenha ali uma dinâmica interessante do ponto de vista ecológico. Então, por exemplo, algumas vinícolas já estão fazendo alocação de áreas para habitats naturais e assim ela acaba criando corredores de vida selvagem no entorno do vinhedo. Isso eu mesmo já vi. Lá em Uruçanga, na minha última viagem, tinha toda uma mata preservada em volta do vinhedo e aquilo lá, com certeza, acaba influenciando na dinâmica natural que as coisas acontecem ali. Outro ponto, você fazer o emprego de culturas de cobertura naturais, né? O termo é exatamente esse, para que você reduza a necessidade do uso de herbicidas e de fungicidas, né? Ainda nessa linha, o produtor também pode colocar, fazer ali a inserção de plantas de controle biológico. O que essas plantas fazem? Elas acabam atraindo insetos que são benéficos para aquele vinhedo, que vão acabar comendo possíveis pragas. Então isso é muito legal, assim, né? Uma visão completamente, parece futurista, mas pode ser aplicada agora para que a coisa ali tenha uma gestão natural, né? Insetos comendo possíveis pragas que vão atacar o vinhedo, porque uma plantinha que você colocou ali atraiu aquele inseto. É muito legal. Tem outras coisas aqui também. Esse daqui eu achei demais, esse eu até já vi, que o nome dele, deixa eu até lembrar aqui, ó, TPC, que é uma sigla para Thermal Pest Control. Isso aqui é uma tecnologia desenvolvida ali no Chile, é uma máquina que ela faz um jato de vento no vinhedo, e é um vento que vai estar a 150 graus Celsius e ele vai estar a 200 km por hora no vinhedo. É simples assim, vai um tratorzinho na frente, essa máquina atrás do trator, jogando ar quente para os dois lados. Isso aí é muito demais, porque você vai secar o teu vinhedo e aí você está fazendo um controle físico que vai espantar dali fungos, pragas. É muito legal. Essa tecnologia, como eu falei, é desenvolvida no Chile, eu já vi ela sendo utilizada aqui no Brasil, lá na Cavegás, em Pinto Bandeira. Eu até perguntei para o pessoal lá da Cavegás, falei, o que é isso aí, cara? Ele falou, cara, isso aí é a nossa salvação aqui, porque a gente reduziu demais a necessidade de uso de pesticida, herbicida, fungicida, né, compostos sintéticos em geral, só porque essa máquina agora passa no vinhedo e dá esse jato de ar quente no vinhedo e acaba eliminando essas possíveis pragas. Então, muito legal isso, né? Eu acho que, nossa, isso aqui já resolveria aí o problema de muitas vinícolas em regiões mais úmidas, né? Principalmente, como eu falei. E aí tem outra coisa que algumas produtoras usam também, que são armadilhas de feromônio natural, que acabam confundindo sexualmente alguns insetos, mas não matam aquele inseto. Então não fazem mal para o meio ambiente, mas confundem sexualmente. Por exemplo, tem a armadilha de feromônio para vespa, que aí acaba confundindo a vespa e ela não deixa lá a larva que vai acabar comendo os frutos do vinhedo depois. Então, até essas armadilhas aí já são bem-vindas ali para alguns produtores mais sustentáveis. Eu até vou parafrasear aqui a Alison Jordan, que é diretora executiva do California Sustainable Wine Growing Alliance.
ela falou o seguinte: a sustentabilidade é o novo normal, porque é de fato, não tem como fugir disso. Eu vou até contar alguns números aqui para vocês e depois a gente vê onde está o Brasil nessa, né? Acompanha aí. Segundo a própria Alison, quase 1/4 dos vinhedos da Califórnia já tem o certificado de sustentável, né? Aí agora, saindo da Califórnia, indo lá para Nova Zelândia, na Nova Zelândia quase todos os produtores já possuem uma certificação de viticultura sustentável NZ, que exige padrões de biodiversidade, saúde do solo, uso da água, qualidade do ar, energia e uso dos produtos sintéticos, né? Regulamentação do uso de produtos sintéticos. Então, quase todos os produtores da Nova Zelândia já estão inseridos aí nessa certificação, muito legal. No caso do Chile, cerca de 75% dos produtores são certificados, também numa certificação de sustentabilidade, que aí leva em conta o quê? Requisito ligado a cultivo, produção e responsabilidade social. Então não é só do ponto de vista ecológico, né? Tem ali uma certificação de sustentabilidade no Chile que também leva em consideração a parte social. Pô, muito importante. França, o governo introduziu uma certificação ambiental bem rigorosa lá, que a sigla dela é HVE, né? E a meta é que até 2025, 50% dos produtores estejam certificados com o HVE e esses produtores eles vão ter reduzido no mínimo 50% do uso de produtos sintéticos que eles usam, que eles aplicam hoje, né? Lógico que as associações regionais já começaram a se mexer no bom sentido. Até eu vou pegar um exemplo aqui que o Conselho do Vinho de Saint-Emilion, Saint-Emilion, cara, rótulos super famosos aí, né? Vinhos incríveis aí, caros e tal. O conselho deles, dessa região da França, institucionalizou que todos os produtores que desejarem usar a AOP dessa região, que é a denominação de origem, vão ser obrigados a ter essa certificação sustentável da HVE até 2023. Então, assim, o mundo está se mexendo. Parece que o Brasil, nesse sentido, caminhou um pouco para trás, né? Porque aqui a gente, enquanto o mundo está olhando para essas técnicas de sustentabilidade, novas soluções ecológicas e tal, a gente aqui está liberando mais produto sintético para ser usado, né? E já tem estudo aí, pô, a própria Alison Jordan já citou estudos que alguns fungicidas e herbicidas, eles têm ligação direta com câncer, cara. Então é proibido lá nos Estados Unidos ter isso próximo à escola, próximo à habitação. Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Como eu disse no começo do vídeo, eu acho que a cultura do vinho, a indústria do vinho, ela pode ser sustentável, mas a gente ainda tem um caminho pela frente. E é só a gente ficar de olho nisso e cobrar isso dos produtores também. Aqui na Vinhos de Bicicleta, por exemplo, a gente já faz isso de certa forma, né? Isso é o que eu posso fazer. Nas minhas negociações, né, nas minhas compras de vinho, eu já levo isso em consideração. A gente aqui vira e mexe dá prioridade para vinho que tem algum lance de sustentabilidade, não necessariamente orgânico, mas que a produtora tenha alguma consciência, cara. Aqui a gente olha muito para isso. Esse aqui é um caso típico desse. Esse vinho tá agora na seleção do Clube Vinhos de Bicicleta, seleção Santé. Ele é um pecorino lá de Abruzzo, da Cantina Frentana. A Cantina Frentana é muito legal. É uma cooperativa totalmente ligada em sustentabilidade, eles fazem vinhos orgânicos. Esse daqui é orgânico e não tem selo, né? Porque nem todo vinho orgânico obrigatoriamente vai ter o selo. Inclusive tem muito produtor europeu que não vai colocar selo nenhum de orgânico, mas vai continuar fazendo vinho orgânico e vai colocar isso no site dele, enfim, ou vai falar isso na ficha técnica do vinho. Esse vinho aqui, primeiro que a uva é autóctone da região de Abruzzo, o pecorino. Começa daí um ponto super legal. Essa vinícola tem no site dela que ela dá prioridade para cultivo de uvas da região, ou seja, para valorizar aquela cultura, aquelas uvas que já estão ali há mais tempo, né? Isso também é algo a ser pensado. Tem outra coisa que eu achei muito legal no site deles. Os idosos, que como é uma cooperativa, tem vários cooperados ali que são agricultores, viticultores.
E aí quando são idosos e às vezes não tem o filho ou a filha para dar seguimento para aquela profissão, né, para o cuidado no vinhedo, ou tem o filho e a filha, mas eles decidiram fazer outra coisa, foram morar na cidade, a própria cooperativa ela tem um programa de apoio para que aquela cultura não morra com aquela pessoa, para que aquela cultura se mantenha viva. Então, mesmo com o idoso ali não tendo condições de cuidar do próprio vinhedo como cuidava no passado, hoje a cooperativa tem esse laço que pode falar, não, se o senhor não tem ninguém, a gente vai ajudar, dá todo o apoio e aí eles se organizam lá economicamente. É o que eu digo, a sustentabilidade vai muito além só do ponto de vista ecológico, né? É todo um cenário que envolve aí a nossa relação com essa indústria e ela pode ser muito bonita no futuro, mas aí vai depender um pouquinho da nossa consciência e do que a gente está fazendo. Lá na minha casa, por exemplo, eu tenho uma composteira para produtos orgânicos. Essas pequenas atitudes eu acho que fazem diferença. Elas não são tão pequenas assim quando todo mundo está fazendo, né? Aí fica grande. Então vamos tomar. Para quem quiser saber um pouquinho mais desse vinho aqui, eu vou deixar o link aí, ele está na seleção atual do clube, como eu disse. O Clube Vinhos de Bicicleta sempre foi um clube mais voltado para produtores artesanais e familiares. Isso é o nosso modo de enxergar mais sustentável aí, essa indústria. Eu quero valorizar o pequeno produtor, o produtor familiar, que tem ali um legado, uma história que tem que ser preservada. E a gente sempre deu apoio para esse tipo de produto, então não é à toa que temos aqui um pecorino de Abruzzo orgânico da Cantina Frentana no nosso clube. Vamos tomar ele que eu já falei bastante, né? Vamos lá. A cor dele é muito bonita. Lógico, né? Vinho sustentável, orgânico e tal, ainda não vai ser muito barato, é difícil. Porque esse tipo de cuidado ainda exige um investimento financeiro do produtor acima da média, né? Mas tomara que isso mude, porque quanto mais gente se conscientizando e mais produtor usando esse tipo de método aqui, daqueles que eu falei, acaba até barateando aí no geral, né, na massa. Mas vamos lá. Ó, a cor dele é amarelo palha com reflexos já esverdeados não, até dourados aqui, né? Tem um reflexo já mais dourado, um visual... A uva pecorino é muito legal. Eu não gravei ainda vídeo sobre ela no canal, preciso gravar. Mas esse vinho aqui é um dos meus prediletos, assim, que eu tomei nos últimos tempos. Ele tá muito bom, cara. De aroma, até coloquei aqui na cartinha que vai para os associados do clube, frutas cítricas com toques de mel, pêssego em calda e minerais. Porque ele tem bem esse mix mesmo, dá para sentir a fruta cítrica aqui, ela é bem evidente, mas tem esse toque de mel, essa coisa de fruta em compota, assim, pêssego em calda. É muito bacana e tem um quesinho de mineralidade que aí pode ter vindo da influência marítima, né, da região de Abruzzo, uma região costeira, ou do solo onde esse vinhedo está plantado, se for um solo mais rochoso. Então, eu acho que esse toque mineral tá aqui, é uma tipicidade também dessa região aqui. Então, vamos ver no paladar como que ele se apresenta. Esse vinho é aquele, sabe aquele tipo de vinho que parece que você tem vontade de ficar cheirando, só cheirando, não quer que acabe? Esse é o tipo de vinho, esse Costa del Mulino da Cantina Frentana, um pecorino, 100% pecorino, é a uva. Vamos lá. Delicioso. Ele é médio corpo para vinho branco, né? Comparando branco com branco sempre. Sabores bem frutados, assim, de fruta cítrica e o final muito longo. Você dá o gole nele e ele fica aqui. Ele tem até um quê de sabores mais amanteigados, assim, é um vinho que preenche bem a boca. É um branco delicioso, gente. De harmonização eu dei algumas dicas aqui. Vieiras, para quem curte, é bom demais. Não é barato, mas é bom, né? Polvo, vieira, lula, marisco, né? Nossa, com esse vinho aqui vai ficar perfeito. Anchova negra grelhada. Anchova negra geralmente a gente encontra em rodízio japonês, que é o peixe branco, bem gorduroso. A acidez desse vinho aqui vai harmonizar perfeito assim com uma anchova negra. Ou queijos cremosos, até dei a dica aqui de queijo cremoso de ovelha, que eu acho que vai ficar bom, porque é um queijo mais intenso e eles são cremosos, gordurosos também, então
com o branco, com a acidez do branco fica legal, ou um pappardelle à carbonara. Pô, bacana, hein? E se for tudo orgânico ainda, melhor ainda, né? Se conseguir achar vinho orgânico, alimento orgânico. E olha só, fica aí uma dica, né? Para você que curte esse estilo de vinho, né? Orgânico e tal, a gente já gravou um vídeo aqui no canal falando a diferença entre vinho orgânico e biodinâmico. Então confere lá se você ainda não assistiu. E eu vou deixar também um link aqui no descritivo do vídeo com uma seleçãozinha dos vinhos sustentáveis, orgânicos e biodinâmicos que a gente tem na Vinhos de Bicicleta. Coloquei alguns preços especiais aí, umas promoções neles. Vou deixar o link para vocês aí, se vocês também dão valor para esse tipo de vinho, é só conferir aí, beleza? Bom, pessoal, é isso. A mensagem desse vídeo está dada. De verdade, quero conversar mais com vocês sobre esse assunto aqui, então deixa aí nos comentários a visão de vocês sobre esse tema, que eu quero muito saber. Tomara que essas práticas sustentáveis cada vez mais sejam encontradas aí na indústria do vinho. O planeta está precisando, né? A gente já sabe disso, já não é segredo para ninguém. E fica mais uma vez a dica de as pequenas atitudes fazem o todo ser muito melhor. E é algo que a gente tem que ficar cada vez mais ligado, né? De onde está vindo esse vinho? Como esse produtor faz esse vinho? Será que é uma indústria que está ajudando lá o ambiente onde ela está inserida, ou será que está desgastando? Será que as condições de trabalho, aí já não pensando do ponto de vista ecológico, será que as condições de trabalho são legais? Agora a gente tem informação para isso, então vamos usar, beleza? Deixe seu like, por favor, se você gostou desse vídeo, ajuda a gente e compartilha com a galera. Valeu, saúde e viva o meio ambiente, cara. Valeu!